O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-nos, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. A liturgia de hoje nos mostra a necessidade da oração. Jesus, ele permanecia sempre em oração, ele sempre se retirava para rezar, para conversar com o Pai, e depois realizava aquilo que ele deveria realizar segundo a vontade do Pai. E é interessante porque às vezes nós temos tantas dificuldades para rezar, e às vezes é porque nós não estamos com um coração aberto para a oração. Nós simplesmente pensamos que rezar é pronunciar palavras, pronunciar, por exemplo, essa oração que o próprio Jesus nos ensinou. Mas não é só isso, é algo mais. Jesus, ele ensina que a oração é o encontro com Deus, é o encontro com o Senhor. Precisa ter esse encontro com o Senhor. E, sobretudo, precisa algo mais. O Evangelho nos diz que o discípulo, vendo Jesus rezar, perguntou para ele, pediu para ele: Senhor, ensina-nos a rezar.
precisa ter um desejo de oração, precisa ter uma vontade para rezar, precisa ter uma disposição para rezar. Podemos não saber rezar, mas o Senhor, Ele pode nos ensinar, Ele pode vir em nosso auxílio, pode vir ao nosso encontro. Mas muitas vezes nós apenas cumprimos preceitos, fazemos uma coisa que para nós se tornou um hábito, uma rotina. Mas a oração é mais que isso. A oração é esse encontro com o Senhor para descobrir dele o que nós precisamos fazer e, sobretudo, para entregar a Ele todo o nosso peso, o nosso cansaço do dia, pedir a Ele que abençoe a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. E Ele vai dizer que próprio no início da oração, Ele vai dizer, Pai. Ele vai dizer que primeiro se inicia com o Pai. Quer dizer, não é uma oração contra aquele, aliás, uma oração para aquele Deus terrível, forte, poderoso, mas é oração para o Deus que é Pai. Em outra versão, no Evangelho de Mateus, ele vai colocar ainda o nosso, Pai Nosso. E é diferente. É uma oração que quer um relacionamento. O Pai é aquele que deveria e aquele que me ensina a caminhar, me ensina a crescer, é aquele que me dá segurança. Aquele que tem um pai tem uma certa segurança. O pai, pelo menos, deveria participar da vida do filho, educá-lo, fazer ele crescer, ensinar determinados valores para ele. E esse é o nosso Deus. É um Deus que é Pai, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a fortalecermos e que faz parte da nossa vida. Não é um Deus que está ausente da nossa vida, é um Deus que está presente na nossa vida. E Ele ensina que devemos pedir para que o nome do Senhor seja santificado. Porque se o nome do Senhor é santificado, tudo deveria melhorar. Porque a santidade de Deus deveria estar no nosso meio. Estando a santidade de Deus no nosso meio, as coisas deveriam ser melhores para todos, para mim, para vocês e para toda a humanidade. É que esse nome não está sendo santificado. Hoje em dia, este nome está sendo abafado. Cristo está sendo escondido. Cristo não é mais respeitado, não é mais amado como deveria. É banalizado. E por isso que nós vivemos uma espécie de hoje, nós vivemos algo semelhante a Sodoma e Gomorra, porque se banaliza o nome de Deus, o nome do Senhor. Então, antes de pedirmos as nossas coisas, antes de apresentarmos as nossas necessidades, antes de falarmos para o Senhor o quanto está difícil a nossa vida, o quanto nós estamos precisando da ajuda dele, precisamos primeiro nos dirigir a Ele como um Pai. Depois, nos pedir para que o nome dele seja santificado, para que ele seja honrado, para que a vontade dele seja feita em primeiro lugar na vida de todos. E depois, vou pedir o pão de cada dia. Quer dizer, a oração não é uma coisa que eu faço hoje, amanhã não faço,
faça também. De vez em quando eu rezo, de vez em quando eu lembro de Deus. Só que o Senhor está dizendo que cada dia devemos pedir o nosso pão. Cada dia devemos rezar ao Senhor. Cada dia devemos pedir ao Senhor a graça necessária para cada dia. Para cada dia. Porque nós precisamos do Senhor na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Não basta apenas rezarmos uma vez na semana, participarmos da missa e depois só no outro domingo. Todos os dias o Senhor tem que fazer parte da nossa vida. O Senhor nos ensina que Ele se retirava no lugar a sós para rezar, a ponto dos discípulos perceberem uma mudança nele, perceberem essa vontade, esse desejo dele rezar e quererem aprender a rezar, quererem imitar a ele. Hoje nas famílias se reza muito pouco, os filhos crescem sem ver o exemplo dos pais que deveriam rezar, que deveriam se unir em oração, que deveriam ensinar os filhos a rezar. Os filhos crescem sem ter bons exemplos, porque nós estamos ocupados com tantas coisas, indo atrás de tantas coisas, mas o essencial nós não temos. Eis que Deus, Ele providencia também a nós o pão de cada dia, providencia a nós aquilo que nós necessitamos cada dia. Mas precisamos confiar, precisamos também fazer por onde, mas não deixar Ele de lado. Quer dizer, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Deus santificando a nossa vida, e Ele vai providenciar aquilo que necessitamos na nossa vida. Mas Jesus depois, Ele vai dizer sobre também a questão de perdoar, né? Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. E se nós não temos a capacidade, não conseguimos perdoar, o Senhor Ele vai dizer que nós devemos fazer como esse amigo, que foi na casa de um amigo, porque precisava de pão, porque não tinha pão, porque chegou um outro amigo, e ele não tinha como dar de comer. E o Senhor falou, pela persistência, esse amigo que já estava deitado, se ele não vai dar porque é um amigo, ele vai dar pela persistência. O Senhor, Ele é o nosso maior amigo. Ele quer ser o nosso amigo fiel. Ele quer ser. Só que nós não dirigimos a Ele, dirigimos muito pouco, porque na realidade quando nós falamos, Senhor, eu estou com essa dificuldade, me ajuda, na prática depois nós vamos fazer do nosso jeito, do nosso modo, vamos querer resolver as coisas da nossa maneira, e não vamos confiar no Senhor, esperar nele, entender o que Ele deseja que nós façamos, porque na realidade nós desabafamos com o Senhor, mas não escutamos o que Ele tem a nos dizer. Ele é o nosso amigo que é capaz de dar-nos tudo. Então, se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu tenho mágoa, rancor, ódio, e não consigo me livrar disso,
eu devo pedir: Senhor, tira esse sentimento mal que eu tenho dentro de mim. Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a lidar com essa situação. Nós, quando estamos até diante de Deus, estamos às vezes com Deus, mas estamos vendo coisas externas. É o trabalho, é a fome, é as dores que eu estou tendo, sentindo. Mas as coisas internas, a nossa conversão interna, aquilo que nós devemos mudar, converter dentro do nosso ser, nós dificilmente trabalhamos com o Senhor, raramente trabalhamos com o Senhor. E essas coisas nós devemos pedir. Ele vai dizer: vocês que são maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais eu darei a vocês o Espírito Santo. Quer dizer, o que Deus tem de melhor para nos dar é o Espírito Santo. Isto é que Deus tem de melhor para nos dar, porque com o Espírito Santo nós estamos abertos a enxergar as coisas de uma outra forma, estamos abertos à oração, estamos abertos a uma conversão, estamos abertos a mudar a nossa mentalidade, estamos abertos a perdoar, estamos abertos a tudo, estamos abertos a proclamar o nome do Senhor, porque sem o Espírito Santo não podemos proclamar o nome do Senhor, o Senhor como Senhor da nossa vida. Por isso ele diz: pedir. Mas então nós não devemos pedir qualquer coisa, devemos pedir aquilo que é importante, o essencial, aquilo que é necessário para a nossa vida, que Jesus está dizendo: dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Vocês que são maus, sabei das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Dará o melhor, dará coisa boa, o melhor que Ele tem. E também, na primeira leitura, nós vemos que nós somos chamados também a interceder. Eis que Deus, por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra, veio para aniquilar aquela cidade, destruir aquela cidade. Então, não existe uma coisa pré-determinada, porque foi o pecado do povo de Sodoma e Gomorra que fez com que Deus destruísse aquela cidade. Deus não queria destruir a cidade, foi o pecado. Foi o pecado que fez destruir aquela cidade. Às vezes colocamos tudo nas mãos de Deus. Quer dizer, todo o mal que acontece é por causa de Deus, mas não é assim. Deus permite algumas coisas, mas outras são consequências dos nossos atos, das nossas más escolhas. E Abraão, ele foi aquele que tocou na misericórdia de Deus. Abraão é aquele amigo do Senhor Deus que ousou pedir a ele que tivesse compaixão daqueles pecadores, daquelas cidades que estavam pecando tão grandemente que Deus não via outra solução a não ser aniquilá-los. Nós somos chamados também a isso. O Senhor disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Talvez aqui é um exemplo de como amarmos os nossos inimigos.
clamar para Deus a misericórdia para esses que estão fazendo mal. E depois Deus, Ele fará segundo a justiça. Mas nós somos aqueles que devem fazer com que a misericórdia de Deus atue na nossa vida e na vida das pessoas. O problema é que lá em Sodoma e Gomorra não existiam 10 justos. Abraão começou com 50 e foi abaixando, tanto era o pecado daquelas cidades, e na realidade não tinham 10 justos. E os únicos que saíram, que é a família de Ló, também eles não estavam tão bem assim. A mulher de Ló, no caminho, se tornou salva, porque olhou para trás, desobedeceu a Deus, quis voltar os olhos para a cidade. As filhas de Ló também geraram povos que não foram obedientes a Deus. Mas nós somos aqueles que devem clamar pela misericórdia de Deus. Porque clamando pela misericórdia de Deus para a vida dos outros, nós encontraremos também nós a misericórdia de Deus. O Senhor é aquele homem, é aquele Senhor que quer ser o nosso amigo. É aquele Senhor que trata a nós como melhores amigos. Que nós possamos encontrar esse desejo próprio de oração para encontrar esse Senhor que é Pai e que é amigo, que não nos deixará na mão, que não nos deixará pedir em vão as coisas necessárias, aquele que nos protege, que nos ampara, aquele que está ao nosso lado. Que o Senhor possa nos dar esta graça de descobrirmos essa oração e desejarmos rezar, desejarmos entrar em oração. Tem santos que eles sofriam porque não tinham tempo de rezar. Quando entravam em oração, ia sempre alguém lá e o atrapalhava. Porque nem todos eram como os discípulos, né? Os discípulos esperaram Jesus terminar a oração para depois perguntar para ele. E às vezes nós não fazemos isso. Nós interrompemos o outro porque está em oração. E a oração é algo que para nós às vezes parece secundário, mas é o essencial da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a descobrir essa oração que transforma, que muda, que nos preenche, que nos eleva, para que nós possamos cada vez mais confiar no Senhor, ter Ele como nosso amigo, ter Ele como nosso companheiro, e termos próprio esta certeza da graça que o Senhor nos concede, para podermos viver todos os dias da nossa vida na Sua presença, buscando sempre santificar o Seu nome e buscando sempre viver bem, conforme os mandamentos do Senhor.